Vamos abrir a Bíblia, queridos, em 2 Reis 12, segundo livro dos Reis, capítulo 12. Nós estamos estudando o reinado de Joás. Nós estamos ainda no começo desse reinado. Já introduzimos algumas informações da última vez que estivemos nesse texto. E agora nós vamos caminhar. Os irmãos devem se lembrar, conforme está sendo projetado aí, que todo o capítulo 12 de 2 Reis, que abrange o reinado de Joás, pode ser resumido nesses termos aqui. A fidelidade condicional termina em juízo divino. E nós vimos que essa fidelidade condicional de Joás acontece atrelada a Joiada, sumo sacerdote, que junto com os levitas protegeu Joás quando ele ainda era pequeno, da sua avó Atalia, protegeu ali do assassinato enquanto ela mantinha o seu poder em Jerusalém, em Judá. Joiada e os outros levitas protegeram Joás, e depois, quando o Joás ainda era uma criança, apenas alguns anos, já providenciaram a tomada ou a retomada do poder, colocando Joás de novo no trono, garantindo que Joás assumisse o trono que era de direito, como descendente de Davi. E então Joiada acompanha Joás aí durante todo esse tempo de reinado, todo esse tempo de governo. E durante a vida de Joiada, o Joás se mantém fiel, o Joás se mantém firme, ele se mantém um bom rei. E a gente fala, finalmente, pelo menos um rei de Judá deu jeito na coisa, reformou o templo, as coisas vão caminhar bem agora, abandonaram a dinastia de Acabe, que era uma dinastia idólatra, já colocaram a casa em ordem, finalmente, graças a Deus. O problema é que o Joiada morre. Ele morre depois de muitos anos, ele morre já idoso, farto de dias, o texto diz, só que quando ele morre, para nossa surpresa, o Joás se transforma, ele vira uma outra pessoa. Ele parece, na verdade, dar vazão àquilo que sempre esteve lá, mas estava sendo segurado, estava sendo represado pela influência positiva do Joiada. E quando o Joiada então morre, o Joás se desvia, ele permite que a idolatria retorne em algum grau a Jerusalém, em algum grau a Judá, ao Reino do Sul, e ele comete atrocidades que nós ficamos de queixo caído, de modo que o governo dele termina com um contraste muito grande de como foi o começo. Os irmãos devem se lembrar que quando ele assumiu o trono, o povo estava feliz, os sacerdotes felizes, estava tudo bem, era tudo de volta à normalidade, de volta àquilo que sempre deveria ser, e o povo alegre. O texto fala que o povo estava alegre, mas quando o reinado dele termina, o povo não liga muito para o Joás. O povo, na verdade, tem certo desprezo por ele, e isso reflete, claro, um reflexo dessa mudança que aconteceu na vida desse homem. E isso porque ele tinha uma fidelidade condicional. Era uma fidelidade que dependia do Joiada. Não era uma fidelidade a nível pessoal, um compromisso individual, que persiste em meio a circunstâncias diversas, adversas. Não era um compromisso, um zelo que vinha do coração do Joás. Parece que tudo estava condicionado à presença do Joiada. E o Joiada sendo retirado, o carro simplesmente saiu ladeira abaixo e desandou. E essa é uma ameaça que sempre acompanha a história do povo de Deus. Se os irmãos olharem Juízes, capítulo 2, antes de nós reentrarmos no nosso texto, se os irmãos olharem Juízes, capítulo 2, o começo ali da história do povo na Terra Prometida, uma história, um começo marcado por essa ameaça também. Os irmãos devem se lembrar que depois da morte de Moisés, Josué assumiu o bastão da liderança do povo na conquista da terra, e Josué era um homem temente a Deus, Josué era um homem zeloso pelas coisas do Senhor. Os irmãos devem se lembrar das palavras dele: escolhei hoje a quem servais, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mostrando o compromisso pessoal dele. Os anciãos que estavam com Josué também eram homens tementes a Deus, só que o problema é que Josué morre. Esses anciãos morrem também, e quando essa geração passa, o povo se desvia. A gente vê isso logo no começo da história de Israel na Terra Prometida. Então olha aí Juízes 2, veja a partir do versículo 6.
Olha como a fidelidade conjugal fidelidade condicional, perdão, é algo que ameaça o povo de Deus há muito tempo, e Joás é mais um exemplo disso. Veja aí, Juízes 2:6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um é sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu nas mãos dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, também não expulsarei mais diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. E quando você continua lendo o livro dos Juízes, você percebe como esse ciclo, que é uma das marcas da teologia dos Juízes, como esse ciclo se repete. O povo sofre, o povo padece, o povo recebe juízo, o povo é disciplinado, Deus envia um juiz, o povo é liberto, e você fala, ufa, agora tudo vai voltar ao normal. O juiz morre, a coisa volta a desandar, eles voltam a ser disciplinados, eles se arrependem, Deus envia outro juiz, enquanto o juiz está vivo, está tudo bem, eles estão lá fiéis, não, a gente está arrependido, a gente vai mudar, o juiz morre, eles voltam a se desviar de novo, mostrando um ciclo de fidelidade condicional. E é interessante que o texto fala que Deus deixa aquelas nações inimigas ao redor, não retira aquelas nações inimigas, justamente para colocar à prova Israel e mostrar se o coração deles era fiel a Deus ou não. Se o coração deles estava com Deus mesmo ou não. Parece, pela história de Juízes, pelo resto da história de Israel, que de fato esse povo tinha uma fidelidade realmente condicional. Eles não se voltavam ao Senhor e apenas se arrependiam em determinadas circunstâncias. E como a gente viu da última vez que estivemos nisso, essa é uma ameaça que continua pairando hoje sobre o povo de Deus. Nós podemos incorrer em uma espécie de fidelidade condicional também. Nós vemos isso acontecendo muitas vezes em famílias, onde a presença do patriarca da família segura a maldade
Então o neto fala, eu não vou fazer tal coisa porque senão o vovô vai morrer do coração. Eu não vou fazer tal coisa porque senão a vovó vai ter um treco. O vovô bate as botas, a primeira coisa que o netinho amado faz é cair no mundão, é cair na bagunça, porque agora não tem mais ninguém segurando ele. Mesma coisa com os pais em relação aos filhos, mesma coisa com pessoas às vezes dentro da igreja que tem uma fidelidade condicionada ao convívio ali, mas na primeira oportunidade, onde quando se afasta já dá vazão à sua natureza pecaminosa em sua força total, mostrando que era uma fidelidade condicional. Então essa é a realidade de Joás aqui, é uma realidade que acompanha o povo de Israel já de muito tempo e é um perigo contra o qual nós temos que ficar atentos aí. Mas nós percebemos isso a partir de dois momentos contrastantes da vida de Joás. No primeiro momento positivo, enquanto Joiada ainda está vivo, a gente vê o engajamento, o compromisso inabalável de Joás. Joás quer colocar a casa em ordem. Joás vem de uma avalanche de mudanças. Na sua coroação, a idolatria é tirada de Judá. Na sua coroação, o templo a Baal é destruído, ele é coroado, a cópia da lei é dada para ele. Joás está vindo nesse embalo todo. E a gente fala, uau, agora o negócio vai para frente. Ele fala, nós vamos reformar o templo. Finalmente, alguém vai reformar o templo caindo aos pedaços lá com traça, tudo detonado. Joás, não, a gente vai reformar isso daqui agora. Só que passa o tempo, o Joiada morre e nós temos um contraste com essa primeira parte. A segunda parte do reinado de Joás, a gente percebe um desvio surpreendente. E como eu falei para os irmãos, é um desvio tão surpreendente, mas tão surpreendente que o Joás chega a matar o filho do Joiada. O homem que protegeu Joás, o homem que garantiu que Joás fosse coroado, Joás vai lá e manda matar o filho do Joiada. Então você vê uma mudança absurda, algo que nos choca. E que deve servir de alerta para nós, assim como serviu de alerta para os leitores iniciais. Então, vamos continuar caminhando aí nesse primeiro ponto, nesse momento onde as coisas ainda estão boas, onde as coisas ainda estão relativamente tranquilas, onde as coisas estão caminhando, Joás ainda está lá firme no seu compromisso, está inabalável no seu engajamento. Vamos ler aí 2 Reis 12, recapitulando aquilo que nós já vimos e continuando de onde nós paramos. Então, veja aí 2 Reis 12, 1. No ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Coloca, por favor, aí a nossa linha do tempo, só para a gente se localizar, né? Nós estamos aqui no reinado de Joás, que abrange aí os anos 835 a 796. Os irmãos devem se lembrar que o livro dos reis se concentra no reino do norte, mas eventualmente faz algumas menções do reino do sul, especialmente quando as coisas se entrelaçam, quando as coisas se aproximam muito. E nós estamos nesse momento agora. Então nós estamos aqui no reinado de Joás, em Judá, no ano 835 até 796. Lá em cima, conforme o texto diz, quem está reinando é Jeú. Os irmãos devem se lembrar, Jeú dá aquele golpe de Estado, tudo aquilo. Então, tudo isso abalou a política, a geopolítica ali da região. E agora, depois de alguns anos, o Joás assume ali o trono de Judá. Então, nós estamos em algum momento aí no meio, talvez ali na primeira metade do reinado de Joás. Então o texto diz, no ano 7º de Jeú começou Joás a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Vejam aqui a fidelidade condicional de Joás. Tão somente os altos não se tiraram. E o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Nós vimos isso daqui também. Nós vimos que, apesar da grande reforma religiosa que foi promovida, nem tudo foi 100% resolvido. Ainda que a idolatria tivesse sido expulsa de Judá, os lugares irregulares, os lugares indevidos de adoração a Deus ainda permaneciam de pé. E isso não podia ser assim. Deus tinha instituído um único lugar de adoração, que era o templo. Mas o povo se mantinha ainda com essa ponta de obstinação. Joás e os sacerdotes não mudam isso permanece ali. Então você tinha, no meio daquela reforma toda, algumas coisas que futuramente
vai ser a porta de entrada para a idolatria voltar. A sementinha ainda estava lá. E tudo isso aqui nós já vimos. E agora nós começamos no versículo 4 a falar sobre a reforma do templo. Okay? Então vejam aí como o texto continua. Disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa, onde quer que se encontrem. Joás dá essa responsabilidade da reforma para os sacerdotes. Os irmãos devem se lembrar que desde o momento da coroação de Joás, os levitas, os sacerdotes, eles desempenham um papel essencial. Eles eram os responsáveis pela vida religiosa do povo. Eles eram os responsáveis pela administração do templo. Eles eram os responsáveis pelas coisas da vida religiosa de Israel. Nada mais justo deles cuidarem da reforma do templo, do prédio principal onde eles atuavam, onde eles trabalhavam. Joás fala: olha, vocês são os responsáveis então. Vocês vão receber essas ofertas e vocês vão cuidar da administração dessa reforma, vocês vão providenciar isso daí. Se os irmãos olharem, segundo Crônicas 24, deixa marcado aí na sua Bíblia, segundo Reis 12, vai para segundo Crônicas 24, que é o relato paralelo, para nós termos alguns detalhes adicionais aqui. E veja lá o que diz segundo Crônicas 24, 4. O texto diz assim, segundo Crônicas 24, 4. Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus de ano em ano. Ou seja, eles tinham que se mobilizar, eles tinham que ir atrás do povo, eles tinham que ir ao redor de toda a nação, levantando recursos para que eles pudessem fazer essa reforma aqui. Isso era uma responsabilidade deles, porque o templo estava detonado, o templo estava destruído. Se os irmãos olharem aí em 2 Crônicas, o versículo 7, 2 Crônicas 24, 7, os irmãos verão que o autor faz questão de mostrar o sucateamento do templo, o que justificava a reforma. Em 2 Crônicas 24, 7, o autor diz assim: porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus, e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço aos Baalins, ou no serviço dos Baalins. Ou seja, o templo tinha sido deixado de lado. E pior, ele tinha sido detonado, ele tinha sido esvaziado para a idolatria. Tudo que era do templo foi passado para adoração a Baal. E o templo tinha sido deixado de lado, a adoração a Javé tinha sido deixada de lado. E com o tempo, o templo foi definhando. E aqui, nesse momento da história, o templo já estava com mais de 100 anos já. Então imagine um prédio com mais de 100 anos, passando por toda essa negligência, por todo esse retirar de coisas. O templo, era um milagre, o templo está de pé. A coisa estava abandonada ali. A sua casa mesmo, você pode ver como se você ficar um ano sem fazer aqueles reparozinhos básicos, né, que as mulheres cobram tanto os homens de fazer, né, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai aquilo. Ficar um ano sem fazer isso, a sua casa vai começar a definhar. A porta vai cair, a maçaneta vai cair, a torneira vai ficar bamba, não vai, daqui a pouco vai vazar água para tudo quanto é lado, as lâmpadas vão queimar. Coisas simples vão virando uma bola de neve e a coisa fica sucateada. Quando você entra na sua casa, já está tudo já improvisado. A maçaneta está torta, porque já não dá mais para ficar reta. A torneira já está com os panos lá de chão ali, para não ficar tudo molhado. A lâmpada você já tirou de lá para colocar aqui, então está meia luz lá e meia luz aqui. É assim que a coisa funciona, se você deixa a coisa sucatear, andar por si só. E no templo, evidentemente, não era diferente. Nesse espaço aqui tão essencial para a vida de Israel, tão essencial para a vida religiosa do povo, além do sucateamento natural, além do uso natural que trazia essa decomposição, né, você tinha ainda a idolatria que tirou as coisas do templo. Então Joás fala, não, agora está na hora da gente reformar. Essa foi uma das reformas do templo. Outros reis também reformaram o templo. Mas aqui o templo já estava com mais de 100 anos, tinha sido sucateado durante o reinado de Atalia e precisava agora ser reformado. Agora, notem o seguinte, inicialmente, parece que as despesas do templo eram subsidiadas pelo palácio, pelo rei.
as despesas do templo, ao que parece, pelo que nós vemos aí nos relatos e tudo mais, na dinâmica da vida ali de Jerusalém, da vida de Judá, parece que as despesas do templo saíam do tesouro real. Os irmãos devem se lembrar que a própria iniciativa de construção do templo partiu da realeza. Davi quis construir o templo, não pôde, foi proibido por Deus, mas Salomão construiu o templo. Ele providenciou que viessem os materiais, ele providenciou que tudo chegasse para que o templo foi construído. Então a realeza tinha uma participação muito ativa na manutenção do templo. Só que agora o Joás quer mudar isso. O Joás propôs uma PEC, para usar a nossa linguagem aí, né, do Congresso, ele fez uma PEC. A PEC do templo. Falou, não, agora a gente vai mudar um pouco a administração disso daí. Agora não vai mais sair do tesouro real isso daí. Agora, vocês sacerdotes, vocês vão usar dos recursos que entram no templo, vocês vão levantar os recursos e vocês vão administrar a reforma do templo. Então, parece que o Joás, de algum modo, ele está, para usar uma linguagem mais contemporânea, ele está desestatizando o templo. Ele está quase que passando isso para a iniciativa privada. Ó, vocês mesmos se virem aí para administrar a coisa. Não vai sair mais do bolso do palácio isso daqui. Pelo menos não para a reforma. Bom, e quais eram esses recursos? Né? O texto diz aí para nós. Lá em 2 Crônicas 24, é dito duas vezes, tanto no versículo 6 como no versículo 9, que os sacerdotes, os levitas, eles tinham que cobrar o imposto que Moisés pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho. Ou seja, havia já uma série de recursos que entravam no templo desde antes do templo, desde a época em que a adoração a Deus era feita no tabernáculo ainda. Quando o tabernáculo ganhou paredes de tijolo, a cobrança desse imposto continuou. E era a partir desses recursos que os levitas deveriam fazer essa reforma aí. E o texto de Reis diz para nós quais eram esses impostos, quais eram essas ofertas que deveriam ser a fonte de recursos para a reforma. Se os irmãos voltarem lá para 2 Reis 12, os irmãos verão no versículo 4 quais são esses recursos aí, quais são essas fontes. Existem pelo menos 3 ou 4 fontes aqui, dependendo da tradução. As nossas traduções elas colocam 3 fontes, mas o texto fala que todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor. Aqui, as nossas traduções entenderam coisas santas como uma referência geral a tudo aquilo que entrava no templo. Tudo que entrava no templo era coisa santa, era uma oferta. Então, as nossas traduções, para usar essa linguagem geral, ela colocou depois. Ela colocou depois, né? Todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber. Ou seja, quais são essas coisas santas? Agora ele vai especificar o nome dos impostos. Vai colocar lá ICMS, vai colocar todas as fontes de coleta desses recursos. Então pode ser que coisas santas aqui seja essa referência geral. Ou pode ser uma outra fonte de recurso, talvez as ofertas diárias que eram trazidas ao templo. Enfim, quais são esses recursos aí? Em primeiro lugar é mencionada aí uma taxa pessoal. A NVI, talvez os irmãos tenham uma tradução diferente aí, traz uma taxa de recenseamento. E nós conhecemos essa taxa de recenseamento. Essa taxa de recenseamento aqui era uma taxa que deveria ser paga anualmente por cada homem com mais de 20 anos. Então, todo ano havia um censo. E nesse censo, os homens com mais de 20 anos, eles tinham que pagar uma taxa. E os irmãos conhecem essa taxa aqui, porque os irmãos se lembram que no Novo Testamento, houve um episódio em que Jesus e Pedro pagaram um imposto a partir de moedas que estavam na boca do peixe. Lembram desse milagre que Jesus realizou ali? Esse imposto era esse daqui. Então, todo homem tinha que pagar imposto. Aí você fica indignado com o imposto de renda, você tem que pagar todo ano. Só o fato de você ser homem, você já tinha que pagar imposto em Israel. Então, talvez a taxa das blusinhas não seja tão absurda assim, né? Aqui no Brasil, né? Mas é claro que tudo isso servia para sustentar o governo ali, para sustentar a dinâmica do povo de Israel. Isso aqui foi instituído pelo próprio Deus, era um imposto que deveria ser pago ali. Isso está lá em Êxodo 30, os irmãos podem ver depois. Mas todo homem com mais de 20 anos, nesse censo anual, tinha que pagar esse valor aí. A outra taxa que é apresentada aí, outro imposto que é apresentado aí, é traduzido aqui como resgate de pessoas.
mas talvez outras traduções tragam a prata recebida de votos pessoais. É uma tradução mais simples de nós entendermos. Era assim, lá em Levítico 27, nós vamos ler agora, um capítulo todo que fala sobre isso, as pessoas elas podiam fazer dedicações, consagrações de objetos, de pessoas mesmos, e dedicarem isso a Deus. E nessa dedicação envolvia pagar ali algum valor. Então, para você pagar esse voto que você faz, você tinha lá alguns critérios, você tinha alguns valores que eram colocados. Isso era dado no templo também. E, por fim, você tem as ofertas voluntárias, que não eram, como o próprio nome diz, não eram ofertas estipuladas na lei ali como obrigatoriedade. Era algo que a pessoa dava voluntariamente. Ela dava porque ela queria dar e não tinha nenhuma obrigação sacrificial, como acontecia nas outras coletas. Era algo que a pessoa dava voluntariamente. Eu quero dedicar isso a Deus, eu quero ofertar isso a Deus, e isso era levado ao templo. Então, o que Joás fala? Olha, vocês vão pegar, vocês levitas, vocês sacerdotes, vocês vão pegar essas ofertas, especialmente desses 3 pontos aqui, e vocês vão usar esses recursos para reformar o templo. Okay? Então, você olhando isso daqui, fica claro que entrava dinheiro na mão dos sacerdotes. E pelo menos parte desses recursos deveria então ser usado na reforma do templo. Então Joás faz a PEC, assina lá a mudança de organização lá da administração do templo, mostra a fonte dos recursos. O Joás é um exemplo para o nosso congresso, né? Assim que todo congressista brasileiro deveria fazer. Vocês vão fazer isso, vão fazer aquilo outro, pronto. Só seguir o jogo, manda bala aí porque o templo precisa de reforma. Mas parece que esse espírito brasileiro, né, do Congresso já estava presente na mente dos levitas e sacerdotes, porque a coisa não vai para frente. Mas não vai para frente num nível assustador. Olha como continua o texto aí. Segundo Reis 12:6. Sucedeu, porém, que no 23º ano de Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. A gente não sabe exatamente em que momento do seu reinado Joás fez essa mudança para reformar o templo, mas o texto enfatiza que 23 anos depois do começo do seu reinado, não tinha sido feita ainda nenhuma reforma. E quando eu lia isso, eu lembrava da minha experiência doméstica em casa, né? As mulheres e os maridos podem experimentar um pouco disso também, né? Que eu falo para a Isabela, não precisa me lembrar de trocar as coisas a cada 6 meses. Aí eu vou fazer isso daí, né? A lâmpada está queimada, a porta está truncada, está travando. Não precisa me lembrar de 6 em 6 meses. Eu vou fazer isso em algum momento da minha vida, eu vou realizar isso. Parece que os sacerdotes encarnaram esse espírito aqui. E passou lá 23 anos, ou algo próximo disso, e a reforma não tinha sido feita ainda. Eles não tinham começado a reforma. Se os irmãos olharem em 2 Crônicas 24, o autor também dá uma ênfase nessa lentidão deles, nessa negligência deles. O texto fala assim, no finalzinho do versículo 5, e vós apressai-vos nisto, porém os levitas não se apressaram. A ideia aqui, de falar que eles deveriam ter pressa, não é só na velocidade. Não é só na ideia deles fazerem algo rápido. Isso estava envolvido, é claro. Você já tem os recursos, você já tem a ordem, agora vocês têm que ir lá e resolver. Chama o pedreiro, chama o marceneiro e reparem o templo aí. E o texto fala que eles não se apressaram. E a ideia não é só de velocidade. A ideia aqui também é de uma disposição ruim. Se os irmãos olharem lá em Gênesis 18, os irmãos vão ver a mesma palavrinha, esse apressar-se, sendo usada por Abraão, mostrando qual deveria ser a atitude dos levitas aqui, e que não foi. Olha aí, Gênesis 18, 6. Quando Abraão tem aquele encontro com o Senhor, né, os 2 anjos, veja aí o que diz os versículos 6 e 7. Então, Abraão vê ali, Abraão interage inicialmente com Deus, e o versículo 6 diz, apressou-se, é a mesma palavrinha, apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou o novilho tenribom e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Claro que tem uma ideia de velocidade aqui. Abraão está fazendo as coisas rápido, porque o pessoal estava esperando lá.
Para comer. Deus estava lá esperando com os anjos ali para aquela refeição. Mas a ideia aqui é a disposição de Abraão. Sara, a gente tem que correr, faz isso, faz aquilo, vamos lá porque a gente tem que fazer tudo da melhor maneira possível, rápido. Nós temos que mostrar a nossa hospitalidade, temos que ser prontos nisso. Essa deveria ter sido a postura dos levitas e dos sacerdotes. O Joás mandou, vamos para cima, já tem a fonte de recursos, já tem a ordem, já temos os problemas, vamos fazer uma lista, abre ali uma listinha no Trello, vamos fazer ali a demanda de cada um, vamos colocar um gerente de projeto, vamos colocar alguém aqui para supervisionar, vamos lá para cima, o pedreiro faltou, segunda-feira o pedreiro não veio, não tem problema, chama reserva, vamos lá agora, cadê? Já resolveu o encanamento aqui? Essa deveria ser a disposição dos levitas. Mas o tempo passou e eles não fizeram nada. E aí, e a reforma? Tem que ver, né? Tá difícil arrumar prestador de serviço hoje em dia, né? Você põe no Get Ninjas e não vem ninguém, né? Você chama, você liga, a pessoa não atende, você manda um WhatsApp, a pessoa não retorna, né? Tá difícil, né, joiada? Tá complicada a situação, né? E passou o tempo, passou 1 ano, 2 anos, anos depois, e nada tinha sido feito. Bom, diante disso aqui, que os irmãos vão de convir comigo, que é um pouco assustador. Tantos anos depois, os caras não mexerem uma palha para reformar o templo. É um tanto quanto assustador isso daqui. Mas as questões que surgem são pelo menos 2. Por que os levitas agiram desse modo? Lembrem-se comigo da coroação de Joás. Qual era a postura dos levitas na coroação de Joás? Poxa, eles arriscaram a própria vida para defender o Joás. Eles se colocaram em volta do Joás para defendê-lo durante a coroação. Eles fizeram a rapa ali em quem se opunha, mataram ali os idólatras e tudo mais. E agora, por que eles têm essa postura? Por que mudou? O que mudou na cabeça desses homens? Por que eles agiram dessa maneira? E tem uma segunda questão que surge. Como a gente pode aplicar isso daqui, essa lentidão, essa má disposição, à nossa vida hoje? Porque talvez exista uma aplicação um pouco intuitiva que a gente faz. Ele fala assim, pastor, realmente tem coisa na igreja que demora, né? Tem coisa na igreja que é lenta mesmo. Você fala uma vez, fala 2. Olha o copinho no banco, 10 anos depois tem copinho no banco lá ainda, né? Irmãos, olha a escala, 10 anos depois a escala está defasada ainda. Pastor, na igreja as coisas demoram também. Será que essa é uma aplicação legítima? Ainda que tudo isso seja verdade, realmente coisas na igreja às vezes demoram muito para acontecer mesmo, levam décadas e décadas, né, para uma mudança pequena, né? Será que a aplicação correta seria essa? Então, para a gente conseguir responder essas perguntas, a gente precisa entender qual é o objetivo do autor aqui ao descrever isso, tanto o autor de Reis quanto o autor de Crônicas. Porque quando os autores de Reis e Crônicas escrevem isso, eles queriam causar uma reação, um efeito nos leitores. E quem eram esses leitores? Então, preciso que os irmãos me acompanhem, porque a gente precisa avançar um pouquinho no tempo. A gente está aqui, volta para a linha do tempo, por favor. A gente está aqui no ano 800 e alguma coisinha. Cadê? Travou aí, ó. Aí. A gente está aqui no ano 800 e alguma coisinha, ali no reinado de Joás, mas a gente precisa avançar lá para frente. A gente precisa avançar para depois do ano 500 e pouco ali. A gente precisa avançar lá para depois da nossa linha do tempo, do final da nossa linha do tempo. Porque foi quando os leitores originais receberam esse livro aqui, tanto Reis como Crônicas. Os irmãos devem se lembrar o seguinte, o livro dos Reis foi escrito provavelmente por Jeremias, Baruque, seu secretário ali, mais ou menos no ano 561, foi quando terminou o livro dos Reis, mais ou menos nesse ano aí. Então, ano 561 ali é o finalzinho ali do livro dos Reis, onde Joaquim é restaurado e o livro dos Reis termina. Então, o episódio final é aquele. Então, o livro dos Reis provavelmente se encerra ali também. Então, Jeremias, Baruque talvez tenha finalizado isso daí. E o povo, nesse momento, ainda estava no exílio. O povo ainda estava no cativeiro ainda. O povo estava longe da sua terra. O povo estava longe do templo. O povo estava longe de tudo. Estavam afastados da terra deles ali. E o grande objetivo do livro dos Reis, como a gente tem visto, é responder a uma pergunta. Os irmãos lembram qual é a pergunta principal do livro dos Reis? Os irmãos lembram alguma coisa disso? A gente já estudou isso alguns meses, bons meses atrás. O autor dos Reis quer responder uma única pergunta. Como o povo de Deus foi parar no cativeiro? Essa é a única pergunta, a principal pergunta que o autor dos Reis quer responder. Então tá lá, o livro dos Reis está escrito, mais ou menos ali no ano 560, a forma final dele.
respondendo essa pergunta: como o povo veio parar aqui? Então o povo recebeu o livro dos reis, eles estavam lendo no cativeiro. Ah, agora entendi porque a gente veio para cá. Olha só a pataquada que o pessoal faz. Olha o que o Joás faz. Olha o que os outros reis fizeram. Não é à toa que a gente está aqui. A gente está pagando pela obstinação, pela rebeldia dos nossos pais. O livro das crônicas ele foi escrito um pouquinho depois. O livro das crônicas, ele provavelmente ou possivelmente foi escrito por Esdras, e ele está um pouco mais para frente ainda. Enquanto o rei está ali mais ou menos no ano 560, o livro das crônicas está ali entre o ano 500 e 450, um pouco mais para frente ali. Foi quando os leitores receberam o livro das crônicas. E nesse momento da história, ano 500, 450 ali, o povo já tinha retornado do exílio. O povo já estava de volta à terra. O povo já estava com o templo de novo, reconstruído. O povo já tinha restaurado os muros, ou estava ali restaurando os muros de Jerusalém. Era um outro momento da história. No livro dos reis, o povo estava no cativeiro ainda. No livro das crônicas, o povo já tinha voltado e a vida já deveria estar voltando ao normal. Com a vida religiosa no templo, com a vida em Jerusalém, as coisas já estavam retornando ao eixo. E o objetivo do autor das crônicas, então, é que o povo, vendo a história pré-exílica, eles se mantivessem fiéis agora que tudo estava sendo restaurado. Vocês já viram o que acontece quando a gente se desvia. Então agora que a gente está de volta, Deus nos abençoou, Deus nos deu uma nova chance de estarmos aqui, vamos fazer as coisas direito. Nós já estamos na terra, Deus já nos abençoou, vamos nos manter fiéis agora. Então é nesse contexto que os leitores receberam crônicas. Então notem, tanto reis como crônicas, quando foram recebidos pelos leitores originais, havia uma preocupação, havia uma relação com a vida religiosa do povo, com uma preocupação pela vida religiosa do povo. Ou eles não tinham o templo e não serviam mais a Deus no templo, como era o caso dos leitores de reis, no cativeiro, ou eles tinham acabado de voltar do exílio e estavam retomando as coisas, como no caso de crônicas. Então, falar do templo e falar dos levitas e dos sacerdotes era uma coisa muito importante para esses leitores, para que eles vissem o contexto que eles estavam e tomassem medidas corretas, tivessem uma postura correta, uma postura adequada na reconstrução de Jerusalém, na retomada do templo e tudo mais. Só que, quando o autor coloca esse exemplo aqui de Joás, nesses contextos que nós mencionamos ali, mais para frente e tudo mais, essa história é muito didática, porque mostrava que o povo estava sofrendo os mesmos perigos dos dias de Joás. Então o povo, quando ouvia essa história, eles iam falar: opa, peraí, isso já aconteceu antes e está acontecendo de novo. Nós já voltamos do exílio, ou no caso dos reis, nós estamos agora no exílio. No caso de crônicas, nós já voltamos do exílio, o templo já está reconstruído e nós estamos cometendo o mesmo erro que o pessoal cometeu lá atrás. E quais são esses dois erros? Quais são essas duas ameaças aí? Bom, a primeira ameaça da geração pós-exílica, quando eu digo pós-exílica é porque o povo já voltou. Então, quando eles receberam crônicas, eles já estavam de volta. Então, a primeira ameaça da geração pós-exílica era o aparente conflito entre alguns agentes da sociedade. Quais são os agentes da sociedade? Você tinha o pessoal do palácio, você tinha o pessoal da realeza, que dava as ordens, e você tinha o pessoal do templo. Você tinha os sacerdotes, os levitas. E parece que havia um conflito entre esses dois. Parece que havia um conflito entre esses dois agentes. O pessoal do palácio falava: olha, faz isso, isso, isso. O pessoal do templo: não vou fazer. E esse conflito parece que se arrastava para a geração pós-exílica. Então o autor quer falar: não cometam o mesmo erro que o pessoal cometeu lá atrás. Nos dias de Joás, vocês lembram, vocês acabaram de ler, vocês acabaram de ouvir. Nos dias de Joás, o rei deu uma ordem, o palácio emitiu um decreto e os levitas não fizeram. Não cometam o mesmo erro. Essa seria uma primeira ameaça. E uma segunda ameaça é a negligência para com as coisas de Deus. E essa daqui é muito forte. Porque, pensem, o povo tinha acabado de voltar do cativeiro. Meus irmãos, para o judeu o templo era tudo. Para o judeu a terra era tudo. Era a expressão mais concreta da promessa de Deus. E agora eles estavam de volta depois de serem disciplinados no cativeiro.
E eles tinham a oportunidade de reconstruir o templo. Mas, você imagina, agora os judeus vão pegar firme, agora acabou essa coisa do judeu negligente, essa coisa do judeu omisso, essa coisa do judeu rebelde, obstinado, acabou, né? Eles finalmente aprenderam a lição, não é verdade? Resposta, não. Mesmo depois de voltar do cativeiro, eles continuam negligentes com as coisas de Deus. Então essa história deveria servir de exemplo para os leitores para que eles não repetissem o mesmo erro. Mas isso mostra que esse espírito continuava dentro deles. Essa disposição continuava dentro deles, era uma ameaça constante. E eu acredito que esta ameaça também paira sobre nós hoje. A gente não tem mais templo, a gente não tem mais um lugar sagrado de adoração. Mas essa mesma disposição continua ameaçando o povo de Deus hoje. A ameaça dos conflitos internos que empacam o avanço das coisas de Deus e a negligência para com as coisas de Deus. Essas duas ameaças que se desenhavam diante dos leitores iniciais, se desenham diante de nós também hoje. É um perigo para nós também hoje. Então, vamos olhar rapidinho essas duas ameaças para que a gente possa aplicar isso na nossa vida. Porque isso foi o que se abateu sobre aqueles homens. Eles foram negligentes e conflituosos. Isso mostra que se reflete nesse atraso na reforma. E esses mesmos perigos podem nos acometer hoje. Então, em primeiro lugar, vamos olhar para esse conflito interno aí. Os irmãos entenderam toda essa parte aí dos leitores? Ficou claro que a gente precisa ir lá para frente, agora a gente está voltando. Ficou claro para vocês? Entenderam isso? Ok. Então, olha só. Esse episódio mostra para nós que conflitos internos podem resultar em prejuízo no serviço a Deus. Como eu disse para vocês, parece que há um conflito entre a turma do palácio e a turma do templo. É a briga entre a Câmara e o Senado. É a briga entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Sempre existe conflito interno nos agentes da sociedade. Aqui no Brasil a gente sabe bem disso. Ou quando tem unidade é porque tem propina. Esse é o grande fator unificador da harmonia dos nossos poderes, né? Uma influência, propina e tudo mais. Porém, a gente sabe que quando tem conflito, o Brasil empaca. Precisa aprovar tal coisa. Tal poder barrou o negócio. Poxa vida, estava esperando. Precisa aprovar tal coisa. Tal poder derrubou o veto. E você fica nesse conflito interno, aí a coisa não vai para frente. Naqueles dias não era diferente. A coisa empacava. O rei dava uma ordem, os levitas não cumpriam, a coisa empacava, a reforma do templo não ia para frente. E havia aqui, então, aparentemente, um conflito entre o pessoal do palácio e o pessoal do templo. Por quê? Parece que os levitas não gostaram muito da ideia deles terem que ser os responsáveis pela coleta e pela administração da reforma. Eu admito que eu olho para os levitas e falo, mas vocês também são, né? Poxa vida, meio preguiçoso também, né? Vocês são os caras que cuidam da vida religiosa do povo. O centro da vida religiosa é o templo. E vocês não querem cuidar do templo? Vocês devem lembrar que os recursos que entravam, a princípio, eram destinados para os levitas. E pegar esses recursos e direcionar para o pedreiro, para o marceneiro, para o encanador, significaria talvez que parte desses recursos não viria para eles. Né? E mais do que isso, eu já tenho que cuidar do dia a dia do templo. Eu ainda tenho que contratar pedreiro. Eu ainda tenho que ir até a Leroy Merlin para comprar tinta, tijolo. Que é isso? Não dá. Parece que os levitas não gostaram muito dessa ideia. Parece que os sacerdotes não gostaram muito disso. O texto não enfatiza tanto isso, especialmente o texto de Crônicas, porque ele está mostrando o aspecto positivo do sacerdócio, mas fica mais do que subentendido que os sacerdotes se afastaram um pouco dessa responsabilidade. Nós vamos ver evidências disso daí. Então parece que a responsabilidade pela coleta e pela execução não agradou muito os sacerdotes ali. E é curioso que, um tempo atrás eu brinquei com os irmãos, que os pastores aqui da igreja, nós somos pastores da reforma mesmo, né? Porque os pastores contratam profissionais, pega tijolo, vai mutirão, faz as coisas, a gente faz isso daqui, né? E parece que de tempos em tempos, as pessoas que estão à frente da liderança do povo, envolvidos com as coisas de Deus de modo mais ativo, né? Parece que de tempos em tempos a gente tem que fazer essas coisas, faz parte, a gente tem que fazer isso, tem que contratar, tem que chamar pedreiro, né? Tem que supervisionar alguma coisa, nós fazemos isso, é normal. Faz parte da rotina eclesiástica, que fazia parte, deveria fazer parte da rotina do templo ali. Mas os sacerdotes não gostaram disso. Eles não gostaram de ser os sacerdotes da reforma.
Eles não queriam ser sacerdotes reformadores. Para eles, isso trazia algum tipo de incômodo, alguma coisa que conflitava talvez com o interesse deles. E essa possível tensão, então, estagnou o projeto de reforma. Tanto que, se vocês olharem aí, segundo Reis 12, no versículo 7, os irmãos verão que depois que o rei cobra essa reforma, né? Por que não aconteceu até agora? Os sacerdotes, eles concordam em pular fora desse projeto. Falam, tá bom, a gente não vai mais reformar nada, não. Olha aí o versículo 7, segundo Reis 12, 7. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhe disse, por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não recebais mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa. Consentiram os sacerdotes, assim, em não receberem mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Ou seja, eles falaram, tá bom, a gente não vai mais cuidar do levantamento dessa coleta, a gente não vai mais se envolver com essa parte aí dos impostos e tudo mais, e a gente também está pulando fora da parte da reforma, a gente não vai mais estar envolvido nisso. E então o rei, junto com o Joiada, colocam outras pessoas aí para administrar essa reforma toda. Então, de fato, parece que esse conflito ia avançando aí. Agora, essa tensão, os irmãos devem tentar imaginar onde o autor quer nos levar com isso daqui. Porque há pouco tempo atrás, como eu disse, os sacerdotes estavam de bem com a realeza. Os sacerdotes protegeram a realeza. Poxa, saiu de Atalia, foi para Joás, a coisa mudou. E agora a cabeça deles mudou para pior. Então, os irmãos têm que tentar acompanhar onde o autor quer nos levar. É o seguinte, parece que o autor está nos preparando para uma reviravolta da relação de Joás com os sacerdotes. Se os irmãos olharem lá em 2 Crônicas 24, não tem jeito, a gente precisa ficar indo e voltando, então a 2 Crônicas 24 traz algumas informações adicionais para nós. Nós vemos que depois da morte do Joiada, a relação entre o palácio e o templo fica muito tensa. Aqui ela já não é 100% lisa, a coisa já tem uns trancos e barrancos aqui. Mas depois que o Joiada morre, a coisa piora, a coisa avacalha. Olha só aí, 2 Crônicas 24, 20. Olha o que acontece depois da morte do Joiada. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse, assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. Depois da morte do Joiada, o Joás abre espaço para que a idolatria volte. E o povo começa a ser denunciado pelos profetas que Deus levanta. E Zacarias é um desses homens, filho do Joiada. Versículo 21. Conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei. Joás. Olha que ponto esse homem chegou. Ele conspirou com o povo e deu ordem para que o Zacarias fosse morto. Poxa, o Zacarias era um profeta do Senhor. O Zacarias era um representante ali dos sacerdotes, filho do Joiada. O Joás não está nem aí. Ele manda matar e faz isso no pátio da casa do Senhor. Versículo 22. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse, o Senhor o verá e o retribuirá. Então você vê que lá na frente, o conflito entre o palácio e o templo se torna insustentável. Mas esse conflito já começa agora em algum grau. O rei dá uma ordem e os sacerdotes não se apressam a fazer aquilo. Eles não são zelosos em cumprir aquilo. Muito bem, isso foi o que aconteceu lá. E a ameaça dos leitores era que isso não se repetisse. Porque dentro da sociedade pós-exílica isso podia acontecer também. Os governantes podiam mandar e os levitas podiam não executar. E os conflitos das várias classes da sociedade israelita, da sociedade de Judá, poderiam causar essa estagnação. O povo estava em reconstrução. O povo estava retomando tudo. O templo, os muros, os Esdras, Neemias. Eles precisavam de unidade agora. E os conflitos internos podiam atrapalhar. Então eles tinham que lembrar, nós não podemos fazer como o pessoal fez no tempo de Joás. A gente tem que se manter unido.
Agora a pergunta, vamos trazer esse mesmo princípio para os nossos dias. Vamos trazer essa mesma realidade para o século XXI, para a Igreja Batista Redenção. Lá no cantinho da Zona Norte, lá no Tucuruvi, tem uma igrejinha, Igreja Batista Redenção. Nós não temos um templo, nós não temos uma classe sacerdotal, todos nós somos sacerdotes, então a gente tem que tomar cuidado com a aplicação que a gente faz. Mas me respondam, é possível que conflitos internos na igreja empaquem o avanço dos nossos projetos? É possível que conflitos internos dentro da igreja empaquem o avanço dos frontes do reino de Deus? É possível que conflitos internos na igreja comprometam a nossa paz, a nossa harmonia, ao ponto de que a gente fique estagnado? É possível que isso aconteça? Claro que é. E nós vemos várias igrejas experimentando isso. Por conflitos internos, as coisas simplesmente param. Por que esse ministério não foi para frente? Porque o fulano brigou com o Beltrano. Não dá, colocou 2 lá, não teve jeito. Os dois não se bicam, o negócio não vai. Mas por que isso não foi na frente? Porque a igreja quer uma coisa, a liderança quer outra. Aí não vai para frente, não adianta. Não tem como. Mas por que tal projeto não frutificou? Porque colocaram uma equipe aqui, a outra equipe ficou com inveja e os dois não se conversaram mais. Então, de fato, essa ameaça continua sendo real hoje. Tanto que é esperado do povo de Deus que tenha unidade e harmonia, cooperação. Olha só o exemplo de Filipenses 4. Veja aí Filipenses 4, olha só qual é o pedido que o apóstolo Paulo faz para um grupo ali dentro da igreja de Filipe que não estava vivendo em unidade, cooperação e harmonia. Olha aí Filipenses 4, versículos 1 a 3. Filipenses 4, 1, olha só. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Eles deveriam, pela orientação de Paulo, se manter firmes no serviço a Deus, nas coisas de Deus. E olha agora qual é o rogo, a súplica que o apóstolo Paulo faz. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Essas duas senhoras aqui estavam atrapalhando a vida da igreja. As brigas da cantina eram constantes. Vai ser coxinha, vai ser misto, pega aqui esse frango, toma esse catupiry, e jogava assim. E Paulo fala, pelo amor de Deus, Evódia, Sintique, pensem em harmonia, parem de brigar. Essas duas senhoras estavam causando tantos problemas na igreja que mais para frente, olha o que o apóstolo Paulo faz no versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Todo mundo usa esse versículo como um princípio geral para ansiedade. Mas a ansiedade aqui era porque ir na igreja era uma caixinha de surpresas. A Evódia podia estar doida com a Cíntia, que você não sabia o que ia vir. E o pessoal ficava preocupado. Falava, meu Deus, hoje tem culto, espero que a Evódia pegue uma influência. Não vá. Porque se ela sentar do lado da síndica, meu Deus, não vai dar certo o negócio. Isso estava causando uma ansiedade, uma preocupação constante do coração daquela igreja. Então Paulo fala no versículo 2, rogo a Evódica, por favor Evódica, por favor síndica, pensem concordemente, parem de brigar, tenham unidade de pensamento, concordem umas com as outras ao invés de ficarem brigando o tempo todo. E aí, Paulo continua no versículo 3, a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Olha a unidade o que faz. A unidade trabalha para a cooperação do Evangelho. E Paulo fala, elas já me ajudaram. Quando nós estamos juntos, nós trabalhamos pelo Evangelho. E agora você tem que ajudá-las a terem unidade. Porque senão a coisa vai empacar. A coisa não vai para frente. Também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, se os irmãos olharem ainda o capítulo 2, vejam aí o capítulo 2, o versículo 2. Olha como esse desejo de Paulo não se limitava a Evódia e Sintique, mas a toda a igreja. Olha aí o capítulo 2, versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Olha o apelo que Paulo faz pela unidade, pela harmonia, pelo mesmo modo de pensar. Por quê? Porque assim o evangelho avança. Os projetos da igreja vão para frente. O AVCB sai. O bazar é um sucesso. A cantina prospera. O departamento infantil bomba de criança. Porque a unidade, a cooperação faz com que a causa do evangelho avance. Agora, quando há conflito interno, não adianta. Não tem como. Não dá. A coisa empaca, a coisa trava e não vai para frente. Então, na igreja, existe a ameaça igualzinha a que existia nos dias de Joás e que existia também quando os leitores receberam Crônicas e Reis, a ameaça do conflito interno. E isso justificava, isso explicava por que a coisa não tinha ido para frente. Então nós precisamos ter o cuidado para nos mantermos em unidade, em harmonia, considerando os outros superiores a nós mesmos, sendo altruístas, abrindo mão de algumas coisas, dando o benefício para o outro ao invés de nós mesmos, nutrindo uma disposição favorável para que assim a gente tenha o mesmo modo de pensar, estejamos alinhados. Numa reunião administrativa, quando o pastor apresenta um projeto, os irmãos não podem ter aquela ideia de mas o que será que o pastor está pensando por trás, hein? Não sei, acho que eu vou fazer uma investigação nas casas. Vou almoçar aqui, vou almoçar ali, vou colher algumas informações, porque tem qual que é o ditado? Algum caroço nesse angu? É assim que se fala, né? Tem algum caroço nesse angu aí. Não pode ser uma coisa tão simples assim. E então fica com reservas mentais, com segundos pensamentos. Isso quebra a unidade, quebra a harmonia. Não, a igreja tem que estar junta. Vamos dar as mãos e vamos para cima, porque assim o evangelho avança. Se tem conflito interno, em qualquer nível, departamentos, entre liderança e liderados, a coisa empaca, a coisa não vai para frente e o templo continua caindo aos pedaços. Essa é a lição, essa é a aplicação que a gente traz para cá. Faz sentido para os irmãos? É uma aplicação legítima essa? É melhor do que falar, né? Na igreja a coisa é complicada, né? Demora muito mesmo, né? 23 anos, né? É uma aplicação muito mais honesta com o texto, né? Porque leva em conta a intenção do autor e dos leitores ali quando receberam isso. Mas eu falei para os irmãos que esse era o primeiro perigo, o perigo do conflito interno. Qual que era o segundo perigo? Os irmãos lembram do segundo perigo? Era a negligência para com as coisas de Deus. E de novo, o alerta para o povo pós-exílico era o mesmo. Olha, vocês se lembram que no passado, durante o reinado de Joás, o povo estava com a faca e o queijo na mão para reformar o templo. E eles não fizeram isso. Os levitas, os sacerdotes não fizeram isso porque eles foram negligentes. Ficaram anos e não fizeram nada. E esse mesmo perigo está acontecendo de novo. E pode chegar até nós hoje também. Olha só, eles tinham abandonado a idolatria, que veio da influência de Acabe, ou seja, veio do norte, chegou no sul. A Atalia construiu um templo a Baal em Jerusalém. Eles abandonaram agora tudo isso, se voltaram para o culto a Deus. Era uma oportunidade de ouro para eles colocarem a casa em ordem. Eles tinham até certo entusiasmo nas reformas religiosas, no começo ali, mas faltaram ações concretas para reformar o templo. Então isso mostra aí a negligência com as coisas de Deus. E o cenário em que essa negligência acontece é que nos assusta. Porque comumente a gente pensa na negligência quando as coisas estão difíceis, não é verdade? Você fala, poxa vida, a pessoa foi negligente, mas também, olha a situação dela, está difícil, ela não consegue pensar nas coisas, ela não consegue fazer as coisas direito, ela está com a agenda muito apertada, tem oposição de todo lado. A gente pensa que a negligência às vezes está associada a dificuldades externas. Só que na Bíblia, é curioso observar que a fidelidade é que brota quando as coisas apertam e a negligência brota quando as coisas estão bem. É curioso observar isso. Porque aqui estava tudo bem. Aqui estava tudo em paz. Durante essa parte do governo de Joás estava tudo bem. Os levitas, inclusive, tinham o apoio do palácio para fazer tudo o que tinham que fazer ali, receberam a ordem, tudo, tinham o apoio do povo para isso também, mas as coisas, apesar de estarem boas, tranquilas, serenas, tudo caminhando bem, despertou a negligência deles. Então isso serve de alerta para nós. A negligência nem sempre brota quando as coisas estão apertadas e difíceis. A negligência geralmente brota quando as coisas estão boas. Até porque quando as coisas estão apertadas, a gente corre para Deus, né? Quando as coisas estão difíceis, a gente é como no livro de Juízes, né? Senhor, liberta, vamos ser fiel, tal. O juiz está vivo, o juiz morre, está tudo bem, o que acontece?
Desvio. Então, essa é a fidelidade condicional que nós falamos lá atrás. Quando as coisas estão boas, nós relaxamos. Agora que está tudo bem, eu não preciso mais ser tão zeloso por isso. Agora que eu já consegui aquele emprego, eu não preciso mais orar tanto quanto eu orava antes. Agora que eu já consegui a minha esposa, agora que eu já consegui meu esposo, depois de anos encalhado aí, agora já está com a aliança na mão, agora está tranquilo, agora eu fico relaxado. Agora eu já passei no vestibular, agora eu não preciso mais me dedicar tanto assim a compartilhar minhas orações, minhas necessidades, agora eu posso dar uma relaxada. Então, quando as coisas vão bem, a negligência é uma ameaça constante ali. E foi o que aconteceu aqui com o povo. Em meio à restauração, em meio à bênção de Deus, o povo responde com negligência. E, de novo, quando os leitores receberam crônicas, quando os leitores receberam reis, especialmente quando receberam crônicas, essa ameaça ainda existia. Se os irmãos olharem Ageu, capítulo 1, os irmãos verão que algum tempo depois deles receberem essas informações todas, esses livros, ainda havia a ameaça da negligência. Essa era uma ameaça que Esdras teve que lidar, Neemias teve que lidar, e é uma ameaça constante ao povo de Deus. O povo tinha voltado do exílio, o povo tinha a oportunidade de restaurar as coisas, mas eles não faziam. Veja aí Ageu, capítulo 1. Ageu 1, olha aí como começa a profecia de Ageu, aí a exortação de Ageu, olha só. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Vejam aqui os agentes, o palácio e o templo. E a exortação vai para esses dois aí. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Você fala, mas isso daqui é no tempo de Joás? Não, isso daqui é anos depois. O povo já voltou do exílio, o povo já reconstruiu o templo, mas o templo continua largado. E o povo falava, não, é que ainda não chegou a hora. Quando chegar o momento certo, quando o dólar baixar, quando as coisas estabilizarem, quando estabilizar aí a safra do arroz e tal, aí a gente vai ter mais ânimo para reconstruir. Não deu o tempo certo ainda da reconstrução. Aí Deus fala, peraí, o meu templo está largado porque não é o tempo certo ainda. Mas a casa de vocês está com azulejo, está tudo bonitinha. A casa de vocês está com manta térmica, ar-condicionado. A casa de vocês está toda pintadinha. A casa de vocês é tempo, agora a minha casa não. Então o povo não aprendeu com os erros dos dias de Joás aqui. E estava repetindo isso mesmo depois de terem apanhado no cativeiro. Versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Olha tudo o que aconteceu no passado. Tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Ou seja, o dinheiro cai e desaparece. Um pouco da realidade do Brasil, né? O salário cai, você vai no mercado, compra lá 2 sacolinhas, você sai de lá pobre, sai de lá com financiamento, né? Você vai no mercado, tem que pedir linha de crédito. É isso daqui. É isso que estava acontecendo com o povo. E Deus fala, vocês não estão reparando isso? Vocês não estão percebendo a miséria que vocês estão? Por que isso? Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, ponham a mão na consciência. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. No contexto da aliança mosaica, eles estavam sendo infiéis a Deus.
E isso trazia disciplina, isso trazia consequências. Mas isso revela o coração obstinado desse povo. Eles não aprendem a lição. Passaram por Joás, passaram pelo cativeiro, voltaram e ainda assim eles negligenciam as coisas de Deus. E aí Deus continua com a sua exortação falando, agora reconstruam, reformem o meu templo agora. Anos depois, e a ameaça da negligência continuava rondando o povo pós-exílico. Bom, assim como a gente fez com o primeiro perigo, como que a gente pode trazer agora esse perigo para nós? Nós não temos um templo. É verdade que nós temos uma igreja para reformar. A gente está correndo atrás do AVCB, a gente está correndo atrás de uma série de melhorias para o nosso prédio, e é importante que nós sejamos zelosos com isso. Mas eu acredito que, à luz da exortação de Ageu e do que estava acontecendo ali, com os leitores de crônicas, nos dias ali de Joás também, eu acho que essa lição pode ser transportada para os nossos dias em termos da nossa vida espiritual. Porque vejam, nós podemos não nos envolver em idolatria, nós podemos não nos envolver em pecados absurdos, nós podemos não nos envolver em coisas graves, mas ainda assim nós podemos ser negligentes para com as coisas de Deus. A negligência é uma ameaça na vida cristã. Nós podemos ter uma presença e um trabalho na igreja pífios, pequenos, inexpressivos, pessoas que não ligam para a adoração coletiva, não ligam para o trabalho na igreja, não fazem parte de escala nenhuma, têm preguiça constante de vir à igreja, não falta em uma atividade secular, não tem uma festinha de aniversário do fulano, do beltrano, do ciclano que a pessoa falta, mas na igreja, porque domingo é difícil, né? Nesse friozinho ainda, não dá, né? Vamos ficar aqui cobertinho, né? Vamos dormir mais um pouquinho porque a semana vai ser difícil, né? E então vem a negligência. A pessoa prioriza todas as coisas, menos as coisas de Deus. Isso daí não. Isso não é prioridade na minha vida. Negligência. O uso dos dons na igreja. As pessoas não olham para si e veem como eu posso edificar os meus irmãos. Como eu posso trabalhar para a edificação deles. Quais dons Deus me deu para que eu possa servi-los. Eu não tenho que ir na igreja buscando ser servido. Eu tenho que ir na igreja para servir. E se Deus me dá um dom e eu não uso esse dom, eu estou sendo negligente. A vida espiritual pessoal, leitura, oração, coisas que muitas vezes não são priorizadas, são negligenciadas. Quantos planos de leitura anuais da Bíblia não morrem em fevereiro? Era para o ano todo, mas em fevereiro o cara já está atrasado, nem saiu de Gênesis ainda. E morre, para. Negligenciar, isso não vai para frente, não é importante, não é prioridade. Cuidado e atenção com os irmãos, a vida espiritual familiar. Quantos pais, quantas mães, quantos maridos, quantas esposas não são negligentes com o cuidado espiritual da família? Uma preocupação simples, orar pelo marido, orar pela esposa, preocupar-se, trazer os filhos à igreja, sair de Guarulhos lá, 30, 40 minutos até aqui, trazer o filho aqui no dever, trazer o filho aqui no Darache. Quantos pais falam, não, hoje não dá, estou muito cansado, não vai dar hoje. E essa negligência paira constantemente sobre nós, é uma ameaça constante sobre nós. Vejam o que diz Romanos 12. Olha qual deve ser a disposição dos crentes. E é claro que isso é para os crentes. Se você não é crente, você não tem como você ser zeloso pelas coisas de Deus. Você odeia as coisas de Deus. Se você não é um crente ainda, isso não faz sentido para você. Nem deve fazer mesmo. Você primeiro precisa de um novo coração. Você primeiro precisa crer no Evangelho, ser regenerado e crendo em Cristo como Salvador, então você poderá ser zeloso pelas coisas de Deus. Só por meio do Evangelho isso vai fazer sentido para você. Mas nós que somos crentes, nós temos esse padrão aqui, nós temos esse alvo aqui. E isso nos é possível porque o Espírito Santo nos capacita a isso. Nós temos que lutar contra a nossa carne, contra as nossas inclinações, à negligência. Olha só o que diz aí Romanos 12, 11. No zelo não sejais remissos. O zelo pelas coisas de Deus. Nas coisas de Deus não sejam negligentes, não sejam preguiçosos, não sejam lentos. Apressem-se em fazer as coisas, dediquem-se em fazer as coisas. Não sejam remissos, lentos, omissos, negligentes. Sede fervorosos de espírito. É claro que isso aqui não tem a ver com falar em línguas, rodopiar, as coisas que os pentecostais... É claro que não. Ser fervoroso aqui de espírito é explicado na frente como isso se expressa. Servindo ao Senhor.
Você quer ser fervoroso de espírito? Seja zeloso pelas coisas de Deus e sirva ao Senhor. Trabalhe para o Senhor. Acorde pensando como eu posso ajudar a causa do Senhor hoje. Como eu vou contribuir para a causa do Mestre hoje. Hoje é sábado, eu vou passar o dia todo na igreja trabalhando. Hoje é domingo, eu vou passar o dia todo na igreja fazendo alguma coisa. Hoje tem barraca, hoje tem bazar, hoje tem tudo. Eu vou ficar o dia todo trabalhando. Eu vou ser zeloso por isso. Eu não vou ser negligente. Eu vou me cansar nas coisas de Deus. Eu vou me dedicar às coisas de Deus. Eu não serei como os levitas dos dias de Joás. Eu não serei como o povo dos dias de Ageu, que se preocupa com a sua casa, que se preocupa com as suas coisas e negligencia as coisas de Deus. Eu não serei assim. Eu não serei assim, a minha família não vai ser assim, eu não vou ser assim, a minha vida não vai ser assim. Eu não serei negligente com as coisas de Deus. Eu vou ser zeloso, eu vou ser diligente, eu vou ser disciplinado, eu vou obedecer o que o apóstolo Paulo diz aqui. No zelo eu não serei remisso, eu serei fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Essa deve ser a nossa disposição contra a ameaça da negligência, que é um perigo antigo no povo de Deus e que pode nos afetar também. E então, depois desses problemas todos aí, o Joás decide tomar alguma medida para reformar finalmente o templo. Mas isso a gente vai ver numa próxima ocasião, a partir do versículo 7 de 2 Reis 12. Mas esses dois perigos, irmãos, devem nos alertar, perigos que continuam hoje ameaçando o povo de Deus. O conflito interno e a negligência para com as coisas de Deus. Que Deus nos livre disso, que Deus nos dê uma disposição diferente daquela que veio sobre aqueles homens. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pelo exemplo claro da Tua Palavra. Obrigado porque a Tua Palavra nos ensina como nós podemos conviver de acordo com a Tua vontade, avançar de acordo com a Tua vontade, e pedimos que o Senhor nos ajude nisso, Pai, para que nós não sejamos negligentes e não sejamos pessoas que vivem em conflito interno. Ajuda-nos, Pai, a avançarmos nos nossos alvos, projetos, para a Sua glória, para o avanço do Teu reino, para o avanço do Evangelho. Tira de nós a negligência, a preguiça, o desânimo, tire de nós as brigas internas, as invejas, as fofocas, tudo que atrapalha, Pai, o desenvolvimento desses projetos. Tira de nós tudo isso. Nós temos tantos projetos na nossa igreja caminhando, Pai. Nós temos um seminário a ser fundado diante de nós. Nós temos reformas patrimoniais sendo executadas em etapa final. Nós temos coisas já acontecendo, um seminário de crianças. Nós oramos tanto por isso, o Senhor nos abençoou com uma infraestrutura para isso, Pai. Livre-nos dos perigos que ameaçavam os dias de Joás, os dias pós-exílicos e continua nos ameaçando hoje. Livra-nos disso tudo. Dá-nos unidade, harmonia, dedicação, diligência e zelo, Pai. É o que nós oramos, pedindo em nome de Jesus. Amém.